Nós vamos trabalhar um caminho de mesa com cacho de uvas. Você vai precisar, para o cacho de uvas, o barbante multicores premium beterraba. Eu vou usar um bem roxinho, bem bonito. Para as folhas, nós vamos usar o multicores premium em um tom de verde. Você pode escolher o que mais gostar. Para o corpo da nossa peça, você poderá usar o barbante colorido ou cru. Também todos número 6, com agulha 3,75 a 4 milímetros. Esse caminho de mesa você poderá trabalhar até com a espessura de 8. Agora nós vamos iniciar o corpo do nosso caminho de mesa, fazendo 69 correntes para a base. Feito 69 correntes, 1, 2, 3 correntes para subir laço. Na quarta corrente, um ponto alto. Ficamos com 2 pontos, laço na próxima, um ponto alto, e na próxima, um ponto alto. Temos 4 pontos, serão mantidos até o final da peça. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, agulha, conte 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, um ponto alto, laço na próxima, um ponto alto, e na próxima, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, pule 1, 2. Na terceira corrente, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, pule 1, 2. Na terceira, um ponto alto. Fizemos aqui o segundo espaço, ó. 1, 2. 2 correntes, laço, pulo 1, 2. No terceiro, um ponto alto. E agora nós vamos repetir, ficando com um total de 16 espaços, contando a partir desses 3 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, vamos continuar ficando com um total de 16, para finalizarmos a carreira juntas. Iniciamos a nossa carreira, fizemos aqui, ó, um total de 16 espaços, agora vamos dar sequência para o final da carreira. Laço, agulha, na corrente seguinte, um ponto alto, laço, e na próxima, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, pule 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, um ponto alto, na próxima, um ponto alto, na próxima, um ponto alto, e na última, um ponto alto. Ficamos com 4 pontos, como no início, observe. Para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, será contado como a primeira corrente, 2, 3, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, na próxima, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Repetimos os 4 pontos, serão mantidos até o final da nossa peça. 1, 2, 3 correntes. Dentro da alça eu prendo com um ponto baixo, formando o lacê. 1, 2, 3 correntes, laço. Sobre o ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Observem como fica o lacê pronto. Vamos sempre trabalhar repetindo essas 2 carreiras, a carreira base do lacê e a carreira que você completa o lacê. 1, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, no próximo, um ponto alto, e continuo até o final dos espaços.
Trabalhamos todos os espaços para finalizar um ponto alto e no próximo um ponto alto. Temos novamente os 3 pontos, como no início, 1, 2, 3 correntes. Na base da alça, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, laço. Observem o lacê como no início, um ponto alto sobre o primeiro, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no último um ponto alto. Temos a lateral exatamente como no início da nossa peça. Para voltar sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes e ponto sobre ponto, 1, 2, 3, ficando novamente com os 4 pontos, serão mantidos até o final da nossa peça. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, sobre o ponto alto lá da sequência, um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo repetindo. Observe, temos a base do lacê novamente, 1, 2 correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, no próximo repetindo e continuo fazendo isto até o final dos espaços. Chegamos aos 3 pontos, ó. 1, 2 correntes, laço sobre o primeiro ponto, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Temos novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, sobre o ponto alto à frente, um ponto alto, no próximo um ponto alto e continuo. Ponto sobre ponto, formando a lateral. Para voltar sempre da mesma maneira, um ponto baixo, 1, 2 correntes, no ponto alto à frente, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo repetindo. 1, 2, 3 correntes, envolvendo a alça, prendo com ponto baixo, formando o lacê, 1, 2, 3 correntes, laço, e vou repetir a sequência. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, próximo. Nós vamos trabalhar sempre desta maneira até obter o comprimento necessário para a nossa peça. Sempre quando você finalizar, nós vamos terminar na carreira onde temos a base para o lacê, como temos aqui no início. Observem como está ficando a nossa peça. A parte central é toda cinteladinha, as laterais com o lacê, e você vai seguir trabalhando sempre desta forma até obter o comprimento da sua peça. Observem como ficou. Eu trabalhei para o meu em torno de 1,5 metro a base do meu caminho de mesa. Lembrando que a última carreira deve ser esta, onde temos a alça base para o lacê. Chegou ao final da sua peça. Se você quiser fazer o contorno com esse mesmo fio, basta você continuar. Eu vou trocar o meu, então vou fechar e arrematar esta ponta. Eu vou fazer o acabamento todo em verde. No cantinho onde finalizamos, o último ponto, vamos introduzir a agulha, puxar o fio, fazer 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto.
Vamos introduzir a agulha à frente, respeitando a distância deste ponto, para não ficar enrugando, e prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço. No ponto baixo, introduzo a agulha, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Introduzo a agulha à frente e prendo com ponto baixo. Nós vamos trabalhar em toda a volta da nossa peça, fazendo este acabamento. Outro ponto alto, introduzo a agulha à frente, prendo com ponto baixo. Eles vão ficando assim. Chegando ao final, na base onde iniciamos o primeiro, vamos fechar com ponto baixíssimo, laçar, passar por dentro da laçada, já cortei o meu fio, e arrematar a pontinha. Terminamos o nosso caminho de mesa, agora nós vamos reservar e fazer as outras partes. Nós vamos trabalhar os círculos, são 3 para cada lado, e vamos usar o cordão da Rose. Meninas, esse vídeo foi feito com a autorização dela, ok? Foi um desenvolvimento dela, que ela faz para colares e bolsas, fica muito bonito, você pode fazer alças e outros acessórios. Eu vou mostrar no barbante cru, que facilita a visualização de vocês. Para o início, vamos fazer 10 correntes, desse jeito. Feito 10 correntes, você vai introduzir a agulha na segunda corrente, primeira, e na segunda introduzo a agulha e faça um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e continuo, ficando com um total de 9 pontos baixos, desta maneira. Para cada corrente, um ponto baixo. Última, um ponto baixo. Você tem aqui ao direito dos pontos baixos e o avesso dos pontos baixos. Então, nós vamos virar desta maneira, desta forma. E na base, ó, você vai introduzir nesta alcinha a agulha, e aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, desta maneira. Observem que na base deste ponto baixo, ó, você tem uma alça. Introduzo a agulha e faça um ponto baixo. Pule o Vzinho, que é o ponto baixo do avesso, ó, e entre um ponto e o outro você tem uma alcinha passando. Introduzo a agulha e faço aqui o ponto baixo. Observem novamente, você tem o Vzinho, que é o ponto baixo do avesso. Entre um ponto e o outro você tem uma alça, faça um ponto baixo. No próximo, entre um ponto e o outro, um ponto baixo. O Vzinho, e entre um ponto e o outro, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim até o final dos pontos, pegando a alcinha que está entre um ponto e o outro e repetindo o ponto baixo. Ó, ponto, um ponto baixo. Chegou ao final. Aqui você tem a última alcinha, um ponto baixo nela. Para passar para o outro lado, observem um detalhe. Lá na base você tem uma alcinha. Nesta você vai fazer um ponto baixo. Pulando o Vzinho novamente, ó, na alcinha, um ponto baixo. Na próxima, sempre pulando o ponto baixo inteiro, ó. Aqui você tem o ponto baixo e aqui na base você tem a alcinha. Introduzo a agulha e faça o ponto. No próximo, essas primeiras carreiras são mais difíceis, depois vai facilitar a sua visualização e o desenvolvimento do trabalho. Ó, um ponto baixo.
Observe que na próxima carreira você vai pegar esta alça, ó. É a passagem para fazer o ponto baixo da frente. Ó, aqui você faz o ponto baixo. Sempre desse jeito. Ó, entre um ponto e outro. Nós estamos trabalhando desta maneira, pegando o avesso do ponto. O ponto normal, direito dele, vai ficando aqui dentro. Então, ó, ponto inteiro e a alcinha que passa, ó, entre um ponto e outro. Esta alça do cruzamento do ponto é que será a base para você fazer a próxima carreira. Ó, ponto inteiro, aí você já vai pegar, ó, a alcinha que está aqui bem visível, ó, que você passou o ponto, ó. Aqui você vai fazer o ponto baixo. Observem novamente a frente, ó. A partir desta carreira você vai ver a alcinha com facilidade. E é nesta alça que você vai fazer os pontos baixos, ó. A alcinha da passagem do ponto de um lado para o outro. A partir desta carreira vai ficar bem facinho. Ó, observem aqui, ó, a linha vai passar aqui, ó. É esta linha que você irá fazer para a próxima carreira. Observem aqui a linha, você faz o ponto e ela fica aqui, ó, visível. Para o próximo, ó, a linha. Você nunca vai fechar a carreira. Ó, a linha está aqui, ó. Basta você ir pondo a agulha assim, ó, que você vai perceber o fiozinho passando. E dentro vai ficar bem fofinho, bem recheado. A partir de agora, basta seguir fazendo isto até você obter o tamanho desejado. Isso serve para qualquer tipo de fios, tanto fininhos como os mais grossos, sempre desta maneira. Observem, aqui você tem a alcinha para o ponto baixo. Na próxima, a alça está aqui. Entre um ponto e o outro, você fica com esta alça. Lembrando que estamos no avesso do ponto e trabalhando em espiral, sempre assim. Daqui a pouco você já começa a ver o desenho do ponto. Observem a alça. Observem a alça. Sempre desse jeito. É bem fácil. O início é mais complicado. Até você compreender e encontrar a alcinha. As duas primeiras carreiras são mais difíceis e depois vai ficando bem facinho a visualização do fio. Cada carreira que você faz, isso vai ficando melhor. A alcinha sempre está na base reta e ela é fácil de ser pega. Observe. Entre um ponto e o outro, você tem a alça, que é o fio de passagem de um ponto para o outro. Deixa eu mostrar para você como vai ficando em espiral o desenho. Fica sempre assim, então no fio cru é mais fácil a visualização do que no fio colorido.
Vou mostrar bem de pertinho onde você vai colocar a agulha para puxar o ponto, ó. Aqui nós temos entre um ponto e outro, ó, a laçadinha. Então, ele sempre vai ficar assim, ó. E é bem facinho para você puxar o ponto, ó. Ele fica bem soltinho entre um ponto e o outro. Observe. É nela que nós vamos introduzir a agulha. Ó, nessa alcinha que está entre um pontinho e o outro. Estão prontos os canudinhos, observem como eles ficam bem firmes, eles não amassam, a parte de interna é bem durinha. Nós vamos fazer para a nossa peça 6 canudos, são 3 para cada lado, são 3 argolas para cada lado. O nosso canudinho vai medir em torno de 30 centímetros de comprimento. Nós vamos agora fazer o fechamento dos rolinhos e a montagem do nosso caminho de mesa. Para fazer o fechamento é simples. Deixe um pedaço de fio quando você terminar o rolinho, passe na agulha de tapeceiro. Ó, sobreponha o final com o início certinho e nós vamos pegar neste fiozinho que sobrou quando iniciamos. Passo a agulha e agora nós vamos trabalhar juntando um lado com o outro. Observem que o pontinho fica mais para dentro. Aí você vai passar a agulha nele e no pontinho de cá, fechando as duas partes. Ó, no pontinho que tá escondidinho e no fiozinho de cá. Então vamos fazer isto ponto a ponto para que não apareça. Ó, pontinho seguinte. No fiozinho de cá, pontinho seguinte, no fiozinho de cá, fazendo isso na volta inteira. Observem que ele não vai aparecer aqui. Trabalhei até o último ponto, olha, fica bem fechadinho. Então você vai introduzir a agulha, passando por dentro dele, ó. E aqui nós vamos arrematar. Passo voltando, puxa bem, introduzo a agulha por dentro, saio lá adiante e corte o fio rente. Puxa um pouquinho para sumir o fio. Estamos com o primeiro disco pronto. Para unir o segundo, você vai passar dentro do primeiro, passando dentro do primeiro, e aqui nós vamos fazer a união igual nós fizemos com o primeiro círculo. Observem que ele vai ficar dentro do outro. Basta você fazer exatamente como nós fizemos com o primeiro. Trabalhamos aqui a união de 2, observem, temos aqui o primeiro e o segundo. Agora, o terceiro, você vai passar dentro do primeiro novamente, ó, e nós vamos unir ele aqui dentro, igual nós fizemos com o primeiro. Ó, passamos, puxo, para que ele fique certinho, desta maneira. Aqui nós vamos trabalhar a união igual nós fizemos com o outro, fazendo a junção de ponto a ponto. Observem como será montado os círculos na nossa peça. Ele vai ficar nesta ordem. O primeiro, onde recebe os 2 outros discos. Vamos fazer o cacho de uva. Para cada cacho você vai precisar fazer 15 bolinhas como esta. Vamos iniciar fazendo 1, 2, 3, 4 correntes. Na primeira corrente feita, fecho com ponto baixíssimo,
uma corrente para subir, dentro da argolinha formada, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base deste mesmo ponto, o primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento. No próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, repetindo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Segundo aumento, e agora você vai continuar ponto sobre ponto até o final. Chegou ao final, último ponto, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Faça no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, continua. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E agora continue, ponto sobre ponto até o final. Chegamos ao final. No primeiro ponto feito, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui 3 carreiras. Nesta carreira última temos um total de 13 pontos baixos. Agora nós vamos repetir, fazendo mais 3 carreiras sem aumentos, mantendo os 13 pontos, ó. No primeiro, no próximo, segundo, e continuo, ponto sobre ponto até o final. Fazendo isto mais 3 vezes, ficando com um total de 6 carreiras para esta primeira parte da nossa peça. Contando com esta aqui, nós vamos fazer mais 3, tá? Então faça isto pra gente dar sequência. No primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, terminamos a primeira. Uma corrente na base, um ponto e continuo, ponto sobre ponto até o final. Agora você vai fazer mais uma carreira além desta. Trabalhamos aqui um total de 6 carreiras. Agora nós vamos reduzir a nossa peça. Faça uma corrente na base, um ponto baixo. Você vai pular o ponto seguinte, introduzir a agulha no próximo, um ponto baixo. Pula o ponto seguinte no próximo, um ponto baixo. Pula o ponto seguinte no próximo, um ponto baixo. Pula o ponto seguinte no próximo, um ponto baixo, até o final. Sempre pulando um ponto e no próximo, um ponto baixo. E no último, um ponto baixo. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Observe que você ficou com uma pequena abertura, onde nós vamos passar a manta siliconada, aqueles fiapinhos, ó, pra gente encher a nossa uva. Observem, corte um pedaço do fio, passe numa agulha de tapeceira, passamos por dentro da laçada,
arremate. Aqui nós vamos juntar esta parte para fechar, após você ter recheado. Puxe bem e a gente arremata para não soltar. Está pronta a nossa uva. Observem que esta base ela vai ficar bem reta, é que vai ficar sobre a mesa. Nosso cacho de uva vai ficar assim, com as uvinhas em relevo. A uva pronta vai ficar assim. Cada cacho de uva nós vamos ter um total de 15 uvas. Nosso cacho de uva será montado desta maneira, ó. 2 unidades, 3, 4, 3, 2, 1. Agora nós vamos unir as 2 primeiras uvas. Todas elas devem estar fechadas antes de começar a união. O fio que você fechou, ó, você vai sair lá em cima, mais ou menos no meio da uva, sem puxar demais. Aqui nós vamos passar para outra, no mesmo sentido, para que elas fiquem na mesma altura. Feito isto, volto, faço um pontinho assim e volto para que começamos. Saio do outro lado, mais no centro. Nós vamos fazer a mesma coisa pegando deste outro lado. Unimos as duas. Aqui você arremata. É bem simples a união. Eu prefiro unir com o próprio fio para não se soltar depois. Aqui você passa o fio de novo para dentro e corte rente. Observe o detalhe, unimos as 2 primeiras uvas, agora você vai fazer a mesma coisa com o restante, sendo que as últimas uvas nós vamos fazer juntas. Observem, após ter unido as 2 últimas uvas, a última uva que vai ficar aqui no centro, então nós vamos fazer, já passei o fio para a parte central dela, ó, pego mais ou menos no mesmo sentido, para que ela fique presa a esta uva. Aí vou passar para esta outra uva. Puxo o fio e volto para a uva novamente, que eu quero unida. Fizemos aqui a junção, agora é só arrematar. Esconder a ponta do fio. Se você ainda quiser fazer um pontinho aqui mais para cima, pode ser feito também da mesma maneira. Você passa através de todas, sempre assim no mesmo sentido, e arremata na primeira. Assim elas vão ficar mais fechadinhas. Observem, após você ter feito a união de todos os grupos, é hora de juntar um grupo ao outro. E lá da mesma maneira, a união basta você, ó, estou com o fio aqui, basta você pegar no mesmo sentido no grupo anterior, puxamos, ó. Você vai entrar aqui e nós vamos sair lá na frente. Juntei. Agora você pega esta outra uva, passo aqui, entro aqui nesta lateralzinha, onde temos a junção de uma com a outra, ó. Puxo, aí vou para esta uva, novamente, puxo o fio, ó. E agora vou nesta uva e finalizo. Aqui nós vamos juntar e arrematar. É bem simples.
faça isso em todos os outros grupos. Você vai fazendo uma espécie de alinhavo, juntando uma à outra. Desça sempre para a base, onde você vai fazer o arremate, cortando rente às pontinhas. Nosso cacho de uva montado vai ficar assim. Nós vamos trabalhar a folha em relevo, começando com 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7 correntes para a base. Uma corrente para virar e na segunda corrente um ponto baixo. Na próxima um ponto baixo e continua. Para cada corrente da base, um ponto baixo até a última. Nós faremos a voltinha. Observe, última corrente, introduza a agulha e nela nós vamos fazer um ponto, 2, 3, 4, 5 pontos baixos para fazer a volta. E aqui você tem 1, 2, o terceiro ponto é o ponto central. Caso você queira passar um fio de cor diferente, só para você não se perder, pode passar. Ó, na alcinha que sobrou, um ponto, na próxima, um ponto, continua até a última alça. A última alcinha fica aqui escondidinha, observe. Último ponto baixo. Agora nós vamos virar, fazer uma corrente, pegando apenas na alça de trás de cada ponto. Então, nesta primeira você vai fazer um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e continua até chegarmos ao ponto central. Sempre na alça de trás de todos eles. Observe. Ponto central, se você quiser deixar um fio delimitando, é melhor. Aqui você vai fazer um ponto, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, o terceiro ponto sempre será o central. E continua com a alça de trás dos demais. 1, 2, até restarem 2 pontos lá no final, onde vamos reduzir. Observe. 1, 2. Então, nós vamos voltar. Faça uma corrente neste primeiro ponto, pegando a alça de trás. 1, continua. 2, até o ponto central novamente. No ponto central, você vai repetir 1, 2. Esses são os aumentos. Aqui você tem o ponto central, terceiro. Se você quiser deixar um fiozinho aqui delimitando, o quarto e o quinto. E agora vamos continuar no restante, ponto sobre ponto, até restarem 2 pontos para o final. Sempre na alça de trás de cada ponto. Observem, 1, 2. Então, você vai virar, fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. Continua.
ponto sobre ponto até o ponto central novamente. Vamos fazer a volta. Observe, ponto central. Vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E novamente na alça de trás dos outros, você vai trabalhar até restarem 2 pontos para o final. Restam 2 pontos para o final, vamos virar, fazer uma corrente e no primeiro ponto, na alça de trás, vou trabalhar novamente, ponto sobre ponto, até o pontinho central, onde faremos os aumentos. Ponto central. 1, 2, 3, 4, 5. Na alça de trás dos pontos, vou continuar até restarem 2 pontos para o final novamente. Sempre na alcinha de trás. 1, 2, viro uma corrente na alça de trás do primeiro, no próximo, continuo, ponto sobre ponto, até o pontinho central novamente. Onde faremos 1, 2, ponto central, 1, 2, 3, 4, 5 e alça de trás dos outros até restarem 2 pontos para o final. Alça de trás sempre, para que ela fique com a nervura. Ó, 1, 2, viro uma corrente no primeiro ponto. Continuo até o ponto central novamente, pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. Ponto central, repetindo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ó. E alça de trás do restante. Continuo, ponto sobre ponto, até restarem 2 pontos para o final da carreira. Chegou ao final da nossa folha, você vai cortar, deixando um pedaço de fio para a união. Corte, passe por dentro, puxe até o final. Está arrematado, não vai desmanchar mais. Observe, a nossa folha pronta. Nós vamos trabalhar para o nosso caminho de mesa um total de 20 folhas, sendo 10 para cada lado. Nós vamos agora trabalhar a união de 5 folhas, ficando desta maneira. Para iniciar a união, agulha de tapeceiro,
fio estando deste lado, você vai pegar o primeiro pontinho do outro e passar. Nós vamos pegar apenas um lado da corrente, ó, este fiozinho aqui, para que ele fique certinho a sequência das folhas. Ó, um de um lado e um do outro. Ó, um de um lado e um do outro. Desta maneira vai ficar bem certinha a união. Fiozinho de um lado e do outro. De um lado e do outro. E vamos costurar até chegarmos ao lado do ponto central. Observe, trabalhamos a união até chegar a um pontinho, ó, do ponto central que está aqui. Então, aqui nós vamos arrematar a costura. Volto, passando o fio entre os pontos do avesso. Para que eles não fiquem aparecendo depois que você cortar a pontinha. Agora a gente vai cortar rente. Fizemos então a união de duas folhas. Trabalhamos aqui a união das duas primeiras, você vai continuar unindo todas as outras, fechando um círculo. Trabalhamos aqui a união das 5 folhas, observem como ficou. Na parte central você tem um pequeno espaço onde nós vamos fechar com o último fio. Para fechar, ó, você vai fazer os pontinhos, pegando a lateral, passando desta maneira. Lá no outro, passo novamente. A ideia é juntar todo o centro. Vamos fazer isso fazendo a volta completa até a gente fechar tudo. Alinhavamos tudo. Agora nós vamos puxar bem firme esse fio para que se junte o centro. E feito isso, você vai descer a agulha e arrematar no avesso com firmeza para não voltar os pontos. Puxo e passo por dentro. Escondo o fio entre os pontos e corte a pontinha bem rente. Somente isto. Na parte central vai ficar assim. Nós vamos montar nosso cacho de uva nos círculos já fechados desta maneira, costurando uma uva em um disco e a outra uva no outro disco. Eu vou usar o fio na cor da uva, então nós vamos iniciar pela uva na mesma altura. Então, nós vamos puxar o fio e vamos prender. Passei pela uva e vamos voltar pelo círculo. Novamente passo pela uva. E novamente volto pelo círculo. Que nós vamos puxar bem para ficar firme. Agora nós vamos entrar em uma uva e sair lá na outra. Uso uma agulha mais compridinha para fazer isto, para não
dificultar muito. Puxamos bem, fique firme aqui, acerte os círculos para ficar bem bonitinho. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa com o outro. Entro no círculo, puxo. Aqui nós vamos voltar na uva. Puxa fio. Volta no círculo. Se você quiser fazer mais voltas, pode fazer, mas não há necessidade não. Só 2 voltinhas já fica bem legal. Volto na uva novamente e arremato. Observem como vai ficar. A uva aplicada, observem como vai ficar. Agora nós vamos juntar o círculo que está segurando os 2 no caminho de mesa. Nós vamos dispor as nossas peças para aplicação desta maneira. Observe, uma folha sobre o cantinho do nosso caminho de mesa, deixando as outras livres. Esse disco vai ser preso sobre esta folha que está solta. Esse disco será preso no caminho de mesa e a mesma coisa para este outro lado. Este outro círculo vai ficar aqui sobre esta folha solta. Uma folha vai ser presa no caminho de mesa e ficará pronta a nossa peça. Observem a localização, 1 lacê, 2. Então a folha vai ficar aqui sobrepondo esses 2 lacês. Caso você queira usar os pontinhos de cola universal aqui para manter a sua folha no lugar, pode ser feito também, que facilita a união. Então, você vai prender o fio com um nozinho entre a folha aí para esconder assim. Então nós vamos subir pegando no caminho e na folha. Vamos pespontando ele, ó, descemos, pega um pedacinho do caminho de mesa sem passar para o outro lado e puxa. Agora a gente vai subir novamente. Nós vamos fazer isso em toda a volta da folha. Onde nós vamos usar nossa aplicação com agulha de mão, você vai fazer desta maneira. Pego um pedacinho do caminho de mesa sem passar para o outro lado, volto para cima novamente. Então você vai usar a cor da parte superior para não aparecer a linha. Vamos fazer em toda a volta. Subo com a agulha. Desço novamente. Já volto para no caminho. Agora nós vamos aplicar o restante, como eu estou mostrando.
de novo e corte rente. Observe como vai ficar a aplicação. Não prenda na pontinha da folha para não tirar o efeito dela, que ela fica bem bonitinha, as pontinhas. Você vai fazer a mesma coisa para esta outra folha. Nós também vamos prender o círculo aqui no caminho de mesa. Vamos fazer a mesma coisa nesta base, prendendo o círculo nesta folha, neste espaço, de um lado e do outro. Nossa peça pronta vai ficar assim. Você pode fazer no tamanho que desejar, de acordo com o seu espaço. Observe os detalhes. Temos as folhas e o cacho de uva no centro. De um lado e do outro da peça exatamente igual. Olá! Você gostaria de aprender a fazer lindos crochês a partir de hoje? Se você respondeu sim, então acesse o link que está na descrição desse vídeo ou no link do primeiro comentário.